Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Esta frase é atribuída originalmente ao dramaturgo grego Ésquilo e faz sentido. Acompanhar o noticiário sobre a guerra no Oriente Médio hoje, ainda mais na Globo News ou na CNN, é um exercício de compaixão e dor, não só pelos fatos, mas pela omissão dos fatos. As emissoras têm o lado delas e não é com os mocinhos da história. E hoje isso ficou bem claro quando um brasileiro que vive em Israel começou a falar verdades na CNN Brasil. O brasileiro Natan Galkovich, que mora em Israel, foi convidado pela CNN para falar sobre o que está acontecendo lá. Mas ele expôs fatos sobre Israel e Hamas não mostrados pela emissora e foi tirado do ar correndo pela apresentadora. Na CNN, o brasileiro Natan Galkovich, que mora em um kibbutz próximo ali à faixa de Gaza. Natan, primeiro, bom dia, obrigada por estar aqui nessa cobertura. A gente mostrou há pouco, inclusive com imagens ao vivo, de bombardeios acontecendo de forma intensa na região da faixa de Gaza. Contextualiza pra gente onde você está nesse momento e qual é essa situação, por favor. Bom dia. Eu estou a 8 quilômetros da faixa de Gaza e eu escuto exatamente tudo o que está acontecendo. Eu tenho também informações daqui de dentro. E eu gostaria de poder falar agora uns 5 minutos sem ser interrompido, porque os últimos 20 minutos do que eu ouvi da repórter em Israel, a pessoa não está bem informada. Eu vou começar. Embaixo dos hospitais, onde em Gaza são bases da Hamas. Israel não tem nada contra a população palestina, Israel está lutando contra a Hamas. A Hamas não permite que os palestinos saiam, porque eles são usados como escudo. O Egito não abriu a fronteira para esses palestinos entrarem, então eles estão fechados, tanto do lado de Israel como do lado do Egito. Por que o Egito não deixa abrir? Eles têm as razões deles. Eles não querem que a Hamas entre dentro do Egito, porque eles já conviveram com eles. Água e luz. A luz de Gaza é fornecida por uma usina termoelétrica em Israel. Durante 20 anos, essa usina tem sido bombardeada pela Hamas, não pelos palestinos, pela Hamas. E agora Israel cortou a energia elétrica e, lamentavelmente, isso vai contra a população palestina. E foi por isso que Israel pediu, há 3 dias atrás, para que os palestinos saiam da região norte, porque Israel vai atacar. Mas Israel não vai atacar os palestinos, Israel está atacando a Hamas. Que fique bem claro isso. Que é um grupo terrorista que o Brasil ainda não reconhece como grupo terrorista. O desabastecimento e a água é muito importante. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Porque Israel inventou o método de dessalinização, tirar o sal da água, e não existe falta de água. A Jordânia hoje consome água, 70% da água da Jordânia vem de Israel. Por quê? Porque Israel tira a água do mar do Mediterrâneo e manda para a Jordânia. Isso acontecia com a Palestina e a Hamas não gostou disso e eles começaram a bombardear e fechar essas entradas de água potável que vinham de Israel. Isso não foi dito pela CNN, então eu estou dizendo. Isso é verdade. Brasileiro Então, quando vocês Natan Galkovich falando ao vivo com a gente o que vocês estão falando. E trazendo as informações, então, claro, do que está acontecendo. E a gente traz esse relato importante também do olhar dele, que vive ali perto, mora em um kibbutz, próximo à região da faixa de Gaza, onde a gente tem mostrado esses bombardeios. São imagens ao vivo, gente? São imagens ao vivo, olha só, por isso a gente interrompe aqui para mostrar para vocês que esses bombardeios continuam na região, inclusive com o áudio que você pode ouvir dessas explosões, com uma fumaça densa nessa região que de longe... Então o Hamas corta a água das pessoas? Interessante. Por que vocês não contaram isso pra gente, jornalistas? Pelo jeito eles não gostam de dar essa notícia.
O Lula mesmo também cortou a água do Rio São Francisco no Nordeste e nenhuma emissora fala, né? Mais uma vez, estamos vendo a velha imprensa escolher qual informação vai dar pra gente. Ainda bem que temos a internet, senão estaríamos todos vendo só o que as emissoras de TV quisessem. Estas são a democracia e a liberdade de expressão relativas que a esquerda quer implantar no Brasil. Hoje, a imprensa brasileira funciona como um órgão de propaganda e perseguição do regime Lula. E é claro que aí ela terá que proteger não só o governo do Nove Dedos, mas também os aliados dele. Então, quando a gente vê o pessoal da CNN e da Globo defendendo o Hamas, a gente já sabe que é uma ciranda. A imprensa serve ao PT, que é amigo do Hamas. Logo, a imprensa serve ao Hamas também. Isso é que é sinergia corporativa, marcas pertencentes à mesma empresa unidas, cada uma ajudando a divulgar a outra. Aliás, a CNN não está sozinha na passação de pano para o Hamas ou para o Lula. A Globo News ontem fez um malabarismo hilário para não chamar os terroristas de terroristas. Deixa a gente falar que não precisa se passar o pano para o Hamas para se solidarizar com a dor dos palestinos, para se solidarizar com uma demanda por um Estado por parte dos palestinos, que é algo que parte expressiva da comunidade internacional apoia, o Guga fala muito sobre isso, para se solidarizar com os efeitos malignos do bloqueio, ou até para criticar a política de Netanyahu e os efeitos dela, né, nessa guerra. Mas a gente precisa tratar as coisas pelo nome que as coisas têm, né? E o Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo radical, é um grupo fanático, extremista, e é um grupo que não respeita os direitos humanos, não respeita os direitos humanos das mulheres, por exemplo, das crianças, de ninguém. E o que o Hamas fez em Israel é barbárie. É isso que o Hamas promoveu lá, matando mulheres, crianças, bebês. E eu acho que não cabe nenhum tipo de relativização aqui. Não há relativização possível diante de um quadro que não parece humano. Acho importante a gente pontuar isso. Eu até consigo imaginar o briefing vindo dos assessores do Nove Dedos. Olha, você pode chamar o Hamas de tudo mesmo, menos de terrorista, porque aí fica indefensável. E como os jornalistas querem o Lula reeleito e o saláriozinho deles em dia, eles pegam leve com o Hamas. Afinal, fica difícil eleger um candidato que é amigo de terroristas. Então, do mesmo jeito que esconderam os diálogos cabulosos de Stalinácio com o PCC no ano passado, agora a máquina de mídia já começa a criar uma nova narrativa para os amigos do Lula no Oriente Médio. É um trabalho sujo que envolve interromper e cortar um convidado que está na zona de guerra, arriscando a vida, vendo tudo de perto e que poderia trazer informações importantes. O Hamas está em guerra contra o Ocidente, Lula está em guerra contra o Brasil e os jornalistas estão em guerra contra a liberdade de expressão e a verdade. Mas já era assim na época do Ésquilo, antes da existência da Globo e da CNN. Então, imagina agora com elas. Que tristeza. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.